Bem-vindo a mais uma leitura bíblica diária. Bom dia, graça e paz a todos, amém? Hoje nós estamos nos nossos 78 dias lendo as Sagradas Escrituras. Que bênção, né? Se você de perto, você de longe, seja muito bem-vindo. Peço a sua gentileza que você encaminhe para o maior número de pessoas que você puder. Chama todo mundo, diz aí, fala. O bispo já começou com a live, tá bom? Então chama todo mundo que você pode, tá bom? Chama todo mundo aí que você pode. Vai chamando. Chama todo mundo aí. Vai chamando todo mundo. Para a glória do nome de Jesus. Chama aí, eu estou aqui selecionando aqui alguns amigos. Lembrando que tem live, não é verdade? Diga para ele, tem live hoje, povo. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá, acho que já deu o suficiente. Eu vou também convidar os grupos. O link falar, o Bispo Rodrigo começou com a leitura bíblica diária no nome de Jesus. Espero encontrar todos bem. Vamos aguardando aí alguns minutinhos até o pessoal chegar, não é verdade? Até o pessoal chegar. Hoje nós estamos na nossa leitura. Bom dia, Silvia, graça e paz. Estamos na nossa leitura do livro de 2 Reis, capítulo 5, capítulo 5 ao capítulo 8. Maravilha, né? Não? Glória a Deus por isso, glória a Deus. Dani, bom dia. Márcia, bom dia. Selma, bom dia. Isso mesmo, vamos chegando aí. Vamos chegando, você vai chegando e vai compartilhando aí com os amigos. Dri, bom dia, graça e paz. Minha tia Néa já chegou aí? Acho que não, né? Ainda não. Vamos lá, vamos aguardando. Hoje nós temos aí algumas histórias bem interessantes, né? Histórias que a gente já ouviu algumas vezes sendo ministradas na palavra de Deus. Outras, ou melhor, acredito que na live de hoje a maioria das histórias, dos capítulos de hoje são capítulos que já foram ministrados em algum momento, né? Então nós vamos falar hoje sobre a cura de Naamã, a ganância de Geazi, o ferro do machado, Ben-Hadad cerca Samaria, os leprosos vão ao acampamento, Israel saqueia o acampamento, a mulher de Sunem e Azazel mata Ben-Hadad, né? E aqui é interessante. Bom dia, Mica, graça e paz. Aqui é muito interessante, queridos, porque lá no capítulo 19 eu confirmei, né, acho que foi na leitura de segunda-feira, segunda ou terça, eu confirmei com vocês que Elias tinha recebido 3 direções. Elias recebe 3 direções antes de ser levado pelo redemoinho, né, antes da carruagem de fogo ter levado Elias embora. Deus dá 3 orientações a Elias. E quais foram essas orientações, né? Deixa eu mudar para cá, que eu acho que a posição aqui está melhor. Bom dia, Lelis. Quais foram as orientações? A primeira orientação foi unja o rei Azael, rei da Síria, unja Jeú, rei de Israel, e unja Eliseu como seu sucessor, né? Então foram essas 3 orientações
que Elias recebe de Deus. Só que até a sua ida para o céu, até ser levado pelo redemoinho, Deus ia tirar Elias da cidade, a gente só vê, de acordo com os textos bíblicos, de que ele apenas separa Eliseu para ser seu sucessor. Mas Elias não cumpre, a gente não vê ele cumprir ungir esses reis, né? Então, ele tem o dever, ele não faz. Então, automaticamente que a gente vê que durante o período que ele estava aqui na terra, né, após receber esse direcionamento de Deus, que ele vai até Eliseu, ele passa por alguns lugares até o redemoinho levar Elias embora, a gente não vê ele ungindo esses homens rei, né, de Israel e nem rei da Síria, né? A gente não vê Elias fazer isso. E aí a gente vai ver aqui agora através de Eliseu, né, isso acontecer, né? E aí o que eu quero lembrá-los com isso? Que isso é uma lembrança, tá? O que eu quero lembrar é que Deus muda os seus planos, né? Deus, ele muda os seus planos. Se a gente não corresponder aos planos de Deus, Deus, ele muda, porque Elias, ali no capítulo 19 de 1 Reis, Elias era para ter saído ali da presença de Deus e já ter ido fazer o que Deus orientou. Ungir Azael como rei da Síria, ungir Jeú como rei de Israel e ungir Eliseu como o seu sucessor, Deus havia escolhido. Não é isso que ele faz, né? Tanto que Eliseu, Elias lança a capa para Eliseu. De fato, ele escolhe Eliseu como seu sucessor, mas ele não fala isso. Tanto que até o momento que a gente leu ontem, quando Elias vai ser levado pela carruagem, Elias faz uma petição, ou melhor, Eliseu faz uma petição a Elias, né? Para que ele receba a porção dobrada do Espírito que está em Elias e para que ele seja o seu sucessor, né? Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9, né? Então, quando chegar a hora, chegaram a hora, a outra margem, Elias disse a Eliseu, diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. Eliseu respondeu, peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Então, até aqui, Elias não tinha deixado claro que Eliseu era o seu sucessor, né? Elias tinha deixado claro que Elias tinha escolhido ele, separado ele para o acompanhar, mas não que já tinha sido escolhido. E aí a gente vai ver grupos de profetas cercando Elias, aguardando que Elias o escolhesse como substituto. Então, se a gente analisar, Elias acaba não fazendo nada do que Deus o pediu. E Deus o recolhe mesmo assim, tá? Porque o propósito de Deus era maior. Os planos de Deus eram maior a respeito da vida de Elias, tá? Então, esse é o principal foco. Esse é o principal foco. Deixa eu ver aqui uma iluminação boa. Não, aí vou ficar aqui hoje. Então esse é um principal foco dos planos de Deus para a vida de Elias, tá? E aí vai ao decorrer aí dos textos, a gente acabou não falando sobre o capítulo 3 de ontem, né? Guerra entre Israel e Moabe. Capítulo 4, Eliseu ajuda a viúva pobre. Nós não falamos, também não vamos, né? Você já deve ter lido. Eliseu e a mulher de Sunem, milagres durante o período da fome. Então, essas partes, acredito que você deve ter lido na leitura de ontem, né? E hoje aqui nós temos aí o dever de falar sobre a cura de Naamã e alguns outros textos, né? Todos eles eu já li, né? Já analisei aqui.
Tem muitas coisas boas para se falar, né? Mas vamos ver o que Deus tem reservado para nós, tá bom? Vamos ver onde nós vamos parar, né? Vamos ver onde nós vamos parar e vamos fixar aquilo que Deus tem para nós nessa manhã. Amém? Vamos lá, vamos seguir? Vamos seguindo. Então, no capítulo 5 aqui de 2 Reis, nós vamos ver sobre a cura de Naamã. Quem não conhece a história de Naamã, Naamã era um oficial, né? Era um guerreiro do rei da Síria. Ele era um comandante do exército do rei da Síria. E Naamã estava leproso, né? Naamã estava leproso, escondendo a sua lepra para todo o seu reinado, mas ele estava leproso. E aí, uma serva de Naamã olha para a situação de Naamã e enfatiza, desculpa, irmãos, e enfatiza, né, que certo dia, capítulo 5, versículo 3, certo dia a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra, né? Então a menina instiga a Naamã a procurar o profeta, e aí Naamã procura o rei da Síria e pede para ir até a Samaria. O rei escreve uma carta ao rei de Israel, pedindo para que o rei curasse. Olha lá o que o rei da Síria faz, olha a confusão, né? O rei da Síria vai lá, escreve uma carta para o rei de Israel, pedindo que curasse Naamã. Naquele momento o rei entra em desespero, né? Como posso eu curar, né? Olha lá, versículo 7 do capítulo 5, né? Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus, capaz de dar ou tirar vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso. Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar, né? Olha lá, irmão, olha lá, queridos, né? O desespero do rei de Israel. Olha o desespero do rei de Israel a respeito do que estava para acontecer. Mas, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há profeta verdadeiro em Israel. Então, ponto, né? Olha algo importante, né? O rei, apesar de ser um rei de Israel, conhecedor dos princípios da lei, um rei que tinha os profetas aos seus serviços, quando recebe a carta, entra em desespero, né? Mas quando o profeta, o homem de Deus, soube o que está acontecendo, não há desespero no coração de Eliseu, né? E aqui está o segredo, né? De pessoas que de fato estão em Deus ou que conhecem a Deus e pessoas que apenas seguem, tá, irmãos? Grave isso, né? A diferença entre, né, pessoas que conhecem, né, que conhecem a Deus e pessoas que apenas seguem a Deus. Pessoas que seguem a Deus, irmãos, não terão confiança. Não terão confiança no meio da crise. Quando você vê pessoas tendo crises, desanimando do evangelho, saindo da presença de Deus, não confiando em Deus, é fácil distinguir. Ela não é alguém conhecedora de Deus, ela não conhece a Deus, ela apenas segue uma religião, segue um padrão, segue um costume, segue talvez a religião dos seus pais, mas ela não conhece a Deus, ela não tem uma intimidade com Deus. Aqui está claramente declarado isso para a nossa vida, por isso que há um clamor
dos nossos dias, de tirar a igreja, de tirar os cristãos deste nível de seguidor sendo multidão, tá? Eu vou usar esse termo, sendo a multidão. A igreja, ela precisa deixar de ser, as pessoas precisam deixar de ser a multidão, tá? Aonde uma multidão tá indo porque tem um barulho, tá acontecendo algum alvoroço, e aí todo mundo vai seguindo porque tem um monte de gente indo e a gente tá indo. O que a gente, não, eu quero ver o que tá acontecendo. Mas é diferente dos discípulos de Jesus, né, que sabem quem está seguindo, por que está seguindo e para que está seguindo, né, para que está acompanhando, por que está acompanhando. Então, é diferente de ser um seguidor no meio da multidão e ser um seguidor por ser discípulo de Jesus, né, discípulo de Deus. Então, aqui no texto de Eliseu, né, em 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ver isso, rei e profeta. O rei era apenas um seguidor, um rei era apenas que estava ali, ouvia falar de Deus, sabia das leis e dos decretos, conhecia o profeta, mas quando ouve, né, o que está para acontecer, né, uma carta recebida do rei da Síria, ele logo se desespera, já entra em desespero, já pensa em morte, já pensa em guerra, né? Vou morrer, pronto, o rei agora vai tramar contra mim. Nada, e olha lá o homem de Deus, olha a segurança de quem conhece a Deus. Ele vira para o rei e fala: rei, está preocupado? Se preocupa não, mande esse camarada para mim. E ele vai saber que existe profeta de verdade em Israel. Olha a confiança do homem de Deus. Olha a confiança de quem conhece a Deus. Olha a confiança de quem está verdadeiramente em Deus. Né? Olha que poderoso. A vida de Eliseu é uma vida que inspira nós cristãos, que inspira aquele que diz que segue, que acompanha, que está debaixo, né, da ação, do mover, do poder de Deus. Então, é algo muito poderoso aqui na vida de Eliseu. O texto vai falar que Naamã vai até o profeta. Ele acha que vai ser recebido pelo profeta, né? E o profeta vai chegar, vai colocar a mão sobre ele e tal, mas na realidade o profeta nem o recebe. O profeta apenas diz: quer ser curado? Vá e se lava no Rio Jordão 7 vezes, né? Aquele homem fica indignado, irmãos, e na realidade é motivo de indignação, não é verdade? Afinal de contas, ele era um comandante do exército do rei da Síria, né? E escuta, sabe o que a gente aprende aqui? E que nós que exercemos liderança, somos líderes, diáconos, presbítero, pastores, né? Carregamos uma nomenclatura ou um cargo eclesiástico. Nós precisamos tomar cuidado, sabe, com essa coisa de quem eu sou. Ontem eu estava falando e hoje eu quero continuar afirmando sobre isso. Quem você é? Você é filho de Deus. Quem você é? Você precisa ser reconhecido pelo seu nome e não pelo o seu cargo eclesiástico, né? Então, no nome de Jesus, ainda que você ame fazer o que você ama, liderar, pastorear, ser diácono, presbítero, pastor, bispo, profeta, mestre, não importa, evangelista, o seu nome não é o seu cargo eclesiástico. Então não se apresente às pessoas como: eu sou o evangelista Rodrigo, eu sou o pastor Rodrigo, eu sou... Quando as pessoas perguntarem em cultos, conferências, quem você é, diga apenas o seu nome. Agora, se ela perguntar: mas qual que é a sua função na igreja, qual é o seu cargo eclesiástico? Aí você fala lá na igreja: eu sirvo, tá bom? Não eu sou, eu sirvo como pastor, eu sirvo como presbítero, eu sirvo como diácono, obreiro, eu sirvo como líder de algum departamento, algum ministério dentro da igreja. Mas não eu sou, porque
o cargo eclesiástico não é quem você é, mas é a maneira de você servir a casa de Deus. Por isso que quando Deus me chamar, embora há uma responsabilidade, quando Deus chama os pastores, Deus nem chama pastores de pastores, né? O texto de Apocalipse vai dizer que quando Deus chama a igreja, as 7 igrejas da Ásia, ele diz, e ao anjo da igreja, como uma figura de autoridade, mas ele poderia ter usado, e ao pastor da igreja, né, de Pérgamo, Filadélfia, não, ele fala, e ao anjo da igreja, representação de autoridade. Então, Deus ele vai te chamar pelo nome, veja lá como ele falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, veja como ele falou com Moisés, ele chamou esses homens, todos eles pelo nome, e não pelo seu cargo, pela sua liderança. Quando Deus fala com Davi, ele não chama de rei Davi, ele chama de Davi. Agora, claro que os profetas ali, como súditos, tinham respeito por Davi, chamando Davi de rei. Mas o Senhor sempre chamou Davi pelo nome, né? Então, para Deus, você tem um nome, não uma patente, e não um cargo eclesiástico, embora você carregue e exerce isso, tá? Mas para Deus o que importa é quem você é, e não o que você carrega, quem você é, né? Então, aqui nós vamos ver Eliseu trabalhar em cima disso com Naamã. Naamã chega achando que vai ser honrado, porque muitas pessoas são assim, né? Não? As pessoas chegam na igreja, chegam numa conferência, chegam na imersão, entram em algum lugar achando que vai ser honrado mediante a sua patente. Não, é que eu sou pastor, eu tenho que sentar lá entre os príncipes, né? Eu já ouvi isso muito. Ai, meu Deus. O que adianta, irmão, sentar na terra entre os príncipes e no céu nem entrar, né? Então não adianta. Então, Eliseu ensina algo a Naamã aqui, né? Ensina humildade a Naamã. Ensina a Naamã algo poderoso, né? Naamã fica irado. Naamã diz, não há rios melhor lá em Damasco. Rios, ele fala até o nome dos rios, Arfas, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o rio Abana e Farfar, né? Em Damasco, né? 2 rios realmente de águas cristalinas, né? Mas aí fique irado, mas os seus servos, né? Os seus servos ali, os seus soldados vira para Naamã e diz, mas espera aí, meu senhor, se te pedisse algo difícil, você não faria? Então vai lá, entre na água, né? Dê os 7 mergulhos e Naamã obedece a orientação, ouve a orientação dos seus servos e dá os 7 mergulhos e sai purificado, né? Algo tremendo, né? Tremendo mesmo que acontece para aquele homem, e aquele homem fica admirado, né? Mediante a palavra profética, né? Mediante a palavra profética, e às vezes, escuta, às vezes nós como crentes, né, achamos que Deus só vai fazer as nossas coisas, só vai responder o milagre, só vai responder a nossa necessidade com algo extraordinário, né? Não, vai falar que vai descer uma bola de fogo, tacar sobre você, né? Os mais pentecostais aí, né? E na realidade, às vezes Deus vai tratar com tanta simplicidade, quando alguém falar assim, pastor, ora por mim, aí Deus vai falar assim, vai lá e faça um tempo de oração e de consagração, continue orando, continue aguardando, você fala assim, poxa vida, não era isso que eu esperava, né? Eu não esperava uma palavra de continue orando, faça mais 3 dias, 7 dias de oração e jejum, não. A gente queria uma palavra sobrenatural, liberada, um mover aonde o pastor ia nos tocar, o profeta ia nos tocar e a gente ia cair no espírito, ia levar choque pelo corpo todo, né? Coisas que a gente ouve aí e que é real, acontece, mas que não é via de regra. Não é via de regra, irmãos, né? Então a igreja tem algumas coisas absurdas, sabe? Absurdas assim, que eu olho assim e falo, meu Deus,
Ontem eu estava vindo, só para ilustrar que é algo profético, como a gente está falando de profeta, como a gente está falando de profético, né? Ontem eu estava dando uma olhada no Instagram, né? E aí apareceu um vídeo de profetas treinando outros profetas, né? E ali, irmãos, escuta, tem hora que eu olho assim, eu falo assim, meu Deus, né? Eu não desacredito do sobrenatural, irmão. Se tem alguém que acredita no sobrenatural, até por algumas experiências que eu tive, esse alguém sou eu. Eu acredito no sobrenatural, eu acredito no mover de Deus. Agora, eu aplicar um curso, e eu gosto disso, eu aplicar um material e depois fazer uma fila, dizer, ó, vocês vão levantar a mão e vocês vão jogar e todo mundo vai cair, como que a gente ensinasse as pessoas a dar o Kamehameha. Irmãos, eu acredito com os ensinamentos dos apóstolos. Eu acredito. O que eu acredito? Os apóstolos faziam algo sem ser tendencioso, sabe? Os apóstolos ensinavam as escrituras sagradas, os apóstolos ensinavam sobre os dons do Espírito sem ser tendencioso, sabe? Como a igreja hoje ela é tendenciosa, sabe? Ela promove, ela faz com que as pessoas queiram ser manipuláveis, sabe? Os apóstolos oravam uns pelos outros com imposição de mãos e ponto final. O que era para acontecer a partir dali já não competia os apóstolos, competiam a ação do Espírito. Então eles apenas oravam, e o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, Pedro e João vai falar sobre isso e viver sobre isso, né? Agora eles não eram tendenciosos, né? De que ó, nós vamos tocar e se prepara que algo vai acontecer. Você vai cair agora. Ó, tá sentindo o vento, tá sentindo um choque, Eles não eram tendenciosos. Eles oravam com imposição de mãos e deixava o Espírito Santo fazer o que apraz, fazer o que lhe competia. E aí eu vi, sabe, um vídeo onde pessoas eram colocadas assim, como paredes, né, uma fila assim de frente, e aí cada profeta fazendo, né? Então isso é um treinamento tendencioso, irmãos. Então nós precisamos tomar cuidado com isso tendencioso, porque parece que a gente está ensaiando, né? E ali, claro, o vídeo não foi um vídeo honroso, não. A pessoa que postou o vídeo era um vídeo debochando, né? Dizendo, a gente está treinando as pessoas a caírem. Por quê? Por quê? Porque nós estamos sendo tendenciosos, né? Eu tenho vontade, escuta, eu tenho vontade e nós vamos fazer um dia um curso chamado Ativação Profética na nossa igreja. Mas eu tenho orado muito a Deus para a gente não ser tendencioso, sabe? Vamos ensinar sobre o ministério profético, vamos ensinar sobre a responsabilidade profética, mas sem ser tendencioso, sabe? Sem falar assim, ó, irmão, agora você vai fazer isso, agora você vai ficar olhando para a lua, para o quadro, para a planta e vai profetizar olhando para a panela. Isso é tendencioso. Deus não precisa disso. O espírito profético não precisa disso, irmãos. Os profetas recebiam da parte de Deus e não desse campo físico, sabe? Que a gente quer ser tendencioso. Olha, eu vou olhar para esse carregador e vou profetizar sobre a vida de vocês, sobre o carregador, que o mesmo jeito que está conectado com o cachimbo, Deus vai conectar. Pelo amor de Deus, irmãos. Vamos nos tornar espirituais, sabe? Vamos nos tornar espirituais. Ou Deus fala com a gente, ou Deus não fala. Vamos parar de inventar, sabe? Coisinhas para ser tendenciosos, para falar que está vivendo espiritualista, né? Para falar, desculpa, que está vivendo espiritualidade, mas na realidade você está sendo tendencioso, né? Pelo amor de Deus. Márcia, é isso tudo. Então, a gente não precisa disso. Deus não precisa disso. Ele quer fazer, ele vai falar. Eu não me esqueço, sabe? Em algumas experiências eu gosto sempre de compartilhar, né? Falando aqui do espírito profético, falando aqui de profecia, né? Falando aqui dos profetas como Eliseu.
Eu gosto sempre de compartilhar algumas experiências que eu tive, e eu me lembro, sabe, que nós estávamos em uma aula ministrando sobre batismo com o Espírito Santo, e nós tínhamos entre, né, alguns alunos, nós tínhamos ali entre alguns alunos uma pessoa que falava: eu não acredito que o batismo com o Espírito Santo é para todos, né? Ela dizia mesmo, ela falava: eu não acredito que é para todos, né? E ela disse ali na frente de todo mundo. E aí nós buscamos, eu busquei textos bíblicos, para provar para a pessoa que, vamos lá, é para todos sim. É para todos. O batismo com o Espírito Santo é para todos. A palavra de Deus nos vai afirmar isso. Porque se não fosse para todos, quando os 120 estavam reunidos lá em Atos dos Apóstolos, os 120 não seriam batizados com o Espírito Santo. Seriam apenas alguns. Quando a gente vai ali para a casa de Cornélios, ali, se não me falha a memória, Atos, acho que capítulo 9, se a memória não está ruim, deixa eu ver se é isso, para não ensinar errado, né? Para não partilhar errado. Capítulo 10, casa de Cornélio, capítulo 10, quase. Capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, quando a gente vai para a casa de Cornélio, quando a gente vê o apóstolo Pedro ministrando na casa de Cornélio, falando do evangelho, e de repente o Espírito Santo entra na casa e batiza todos ali com o Espírito Santo, gentios que estavam ali na casa de Cornélio, todos são cheios do Espírito Santo. Não seriam todos, seriam apenas alguns. O texto descreveria e alguns foram cheios do Espírito Santo, e estaria tudo bem, irmãos, porque a obra do Espírito Santo, ele faz o que ele quer, como ele quer. E ali essa pessoa diz para mim: eu não acredito. E aí nós ministramos. Eu falei para ela: não, a Bíblia diz que é para todos, é para todos. Agora, quando uma pessoa será batizada, não compete a mim. Não compete a eu falar assim: ó, vai ser hoje o seu batismo. É o Espírito Santo que decide quando ele vai batizar alguém, quando o fogo vai ser derramado sobre uma pessoa. Depende do coração da pessoa, do momento entre ela e Deus. Só que a gente não pode deixar de orar, nós não podemos deixar de orar, e nós não podemos deixar de buscar o batismo com o Espírito Santo, porque é uma promessa para a igreja do novo século, para a igreja gentílica, tá? O batismo com o Espírito Santo é para a igreja do Novo Testamento, a igreja da nova aliança, tá bom? Em Cristo Jesus. E aí nós fomos orar, nós separamos a turma, homens de um lado, mulheres de outro, e fomos orar pelos homens, e uma parte foi orar pelas mulheres, e fomos orar, as irmãs oraram por elas, teve uma pastora que orou por essa aluna, e nada aconteceu, ela continuou ali. E aí, irmãos, de repente eu orei pelas pessoas, e eu estava voltando para o meu lugar, né, voltando ali para a tribuna, né, para o altar onde a gente costumava ministrar as aulas. E quando eu passei por essa pessoa que dizia que não acreditava, quando eu passei por ela, eu senti um poder de Deus tão grande. Eu senti uma unção de Deus tão grande que rodeava a pessoa. Era algo assim surreal. Eu senti algo movendo, né, ao entorno da pessoa. Uma presença de Deus gloriosa, o poder, a glória de Deus descendo sobre ela, e ela ali parada, com os olhos fechados, né, buscando alguma forma a Deus, mas claro que ela estava em silêncio. E ali eu não me contive, irmãos, eu fui até ela e coloquei a mão e disse: no nome de Jesus, seja cheia do Espírito Santo. Quando eu falei isso, a mulher começou a falar em línguas. A mulher que era cética, a aluna que não acreditava que o batismo era para todo mundo, ela começa a falar em línguas, né? E ali, sem ser tendencioso, sem querer, melhor dizendo, trabalhar o emocional, levando a pessoa, né, a um emocionalismo, sem nada, simplesmente eu falei: receba no nome de Jesus o batismo com o Espírito Santo, né? Ela começou a falar em línguas, saiu pulando, falando em línguas, e foi batizada, e ela, que tinha declarado que não acreditava, tinha acabado de receber o batismo com o Espírito Santo. Então, eu não consigo olhar para a igreja, sabe, que lê a palavra de Deus, irmãos, lê as escrituras sagradas, Velho Testamento e Novo Testamento, ter o comportamento de ser tendencioso em atos proféticos. A gente precisa falar a palavra, a gente precisa ensinar,
Mas a gente não precisa ser tendencioso. A gente não precisa falar assim, olha para esse carregador e veja o que você pode profetizar na vida do Rodrigo. Olha para essa caneta e veja o que você pode profetizar. Para, irmãos, a gente está sendo tendencioso. A gente não. O Espírito Santo de Deus não precisa que você seja tendencioso. Sabe o que você precisa? Sabe o que você precisa? Que você quer fazer uma ativação profética? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer partilhar os dons do Espírito, como diz o apóstolo Paulo? Sabe que a gente deve buscar e cada um vai receber conforme o Espírito repartir? Sabe o que você precisa? Sabe que eu e você precisamos estar com os nossos ouvidos e com o nosso coração preparado, sensíveis ao Espírito Santo. E acabou. O que ele tiver de fazer, ele vai fazer. E ponto final. Sem invenção, sem miticismo, sabe? Sem ser tendencioso, porque a gente acaba sendo tendencioso, sabe? Então eu acredito em coisas sobrenaturais. Eu já vi coisas sobrenaturais, né? E falo isso com muita humildade, sem nenhum pretexto aqui de nossa, o bispo é nada, irmãos, né? Um campo aqui no nome de Jesus, um campo de humildade mesmo, mas eu não preciso, sabe? Então cuidado, sabe? Cuidado com lugares que querem falar que é Deus, que é profeta, eu sou profeta, e vê o anjo, vê o anjo Rafael, o anjo Miguel, o meu anjo é fulano de tal, deixa de ser. Olha, tem hora que sangue de Jesus tem poder, né? Olha a simplicidade de Eliseu. Olha a simplicidade desse profeta, desse homem de Deus, reconhecido pela nação de Israel como um grande homem. Manda o cara ir lá. Quando o cara chega, ele nem recebe o cara. Ó, se ele quer cura, manda ele dar mergulho lá. Ele não foi fazer um chacaramaná, ele não foi fazer uma bola de fogo, ele não. Nada. Simples, objetivo, ouvindo ao Senhor, né? Eu tenho certeza absoluta de que quando Eliseu vai para casa, eu tenho certeza, embora o texto não fale, aqui me permita, né, fazer algo chamado na teologia como conjectura, me permita conjecturar aqui e pensar, eu tenho certeza que Eliseu vai para casa, depois de falar com o rei, e ele vai pensando no seu coração juntamente com Deus. Naamã vai chegar e o que nós vamos direcionar? E Deus desce algo no coração do profeta, sabe? Manda Naamã se lavar. Não teve imposição de mãos, não teve sopro, não teve toalha, não teve pano, não teve paletó, não teve nada disso, só teve uma palavra liberada. Só que o grande problema é que nós não estamos satisfeitos com uma palavra. Você sabia disso, irmão? Você está aí? No nome de Jesus, dá um amém aí. Às vezes a gente também promove, a gente também dá espaço para esses profetas, sabe? Ficar inventando moda, porque a gente também não quer receber uma palavra. A gente está como Naamã. Eu vim lá de Damasco, de longe, para chegar aqui e ouvir uma palavra. É isso? Vá lá e se lave, esta é a palavra que é dada para mim? E a gente não quer ouvir isso. Quando a gente vai buscar o pastor, que o pastor vai orar por nós, né? Ou que o pregador está pregando e o pregador está liberando ali a palavra de Deus para a mudança da vida, 3 pontos da palavra, como você viver, a gente não quer ouvir isso. A gente quer que o pastor, o profeta ou o pregador que está ali ministrando, coloque a mão na nossa cabeça e diz para a gente, seja cheio do Espírito, você caia lá e fica sapateando, rodopiando. E eu vou afirmar aqui, nada contra o pentecostalismo, eu sou um pastor pentecostal, sabe? Mas nós também precisamos ser equilibrados e inteligentes, tá bom? Nós não podemos viver por movimentação. O Espírito Santo faz como quer, na hora que quer. Se ele quer levar pessoas a sapatear, a dançar no Espírito, a pular, a bater palma, não tenho nenhum problema com essas coisas, irmãos. Eu não tenho nenhum problema com a movimentação pentecostal. Não tenho nenhum problema, porque o Espírito Santo, ele é autossuficiente, ele faz do jeito que ele quer. Eu não estou aqui, eu já tive nesses anos de pastoreio, experiência demais para saber que o Espírito Santo é quem manda.
Se ele quiser, irmãos, eu já tive a experiência de cair no Espírito, eu já tive a experiência de ter a unção do riso, de rir durante um tempo de unção. Eu já passei por este tempo, fiz desses lugares leis para a minha vida, né? De toda vez se tornar uma lei. Não, irmãos, não virou lei, sabe? Não virou lei. Eu experimentei e ok, passou, Deus me amadureceu. Eu não estou dizendo que esse lugar é um lugar de maturidade, tá bom? Estou dizendo a minha vida. O Senhor amadureceu alguns conceitos, eu entendi que algumas coisas eu já não precisava mais. Mas passei. No início da minha fé, eu sapateei, eu pulei, eu bati palma, tudo isso eu vivenciei. Então eu vi que é real, não é brincadeira, é real. Mas a gente não pode viver por isso. Será que a gente está a fim de aceitar a palavra profética ou a gente está como Naamã? Hein, meu querido? Você que está me ouvindo nesta manhã, nesta live, será que você está a fim mesmo de ouvir a palavra de Deus, de aceitar a palavra de Deus como a Sandra ministrou domingo passado, sabe? De que o problema não é ouvir a palavra, porque nós estamos ouvindo muitas palavras, mas o problema é aceitar a palavra, e nós não estamos sendo transformados, nós não estamos sendo curados, nós não estamos recebendo o poder de Deus, sabe por quê? Porque nós estamos ouvindo, realmente nós estamos tendo ciência, né, intelecto do que Deus está dizendo, mas nós não estamos recebendo a palavra de Deus. Porque no momento que eu e você receber a palavra de Deus, essa palavra vai produzir mudança, ela vai germinar, ela é uma semente, ela vai germinar e ela vai produzir mudança, ela vai produzir milagre, ela vai produzir fé, ela vai fazer a ativação profética que existe em nós. Mas a gente está afim disso? Nada, a gente está afim de movimento, irmãos. Sabe? A gente está afim de movimento, a gente está afim de barulho. E Deus, por experiência própria, sabe que barulho por barulho não transformou a vida de muitas pessoas. Porque senão a Europa hoje era para estar, sabe, convertida. Porque teve muito barulho. E não estou dizendo que o barulho não foi edificante, foi, mas passou. Porque o que vai edificar a sua vida, o que vai mudar a sua vida é algo chamado palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas quando o pastor está ali pregando, você não está recebendo. Você não está recebendo aquela palavra. Você está até jogando para outro, né? Dizendo, não é comigo não. Tanto que lá na igreja Rave escutem, em alguns cultos eu digo isso. Lá na nossa igreja a gente não tem o tal do fala a Deus. Tá bom? Eu já oriento as pessoas, não diga aqui fala a Deus, né? Que a gente gosta, né, irmãos? Como a gente gosta. Lá na nossa igreja eu ensino, dizendo para eles, quando o pregador estiver falando algo bem pesado mesmo, que estiver batendo no seu coração, em vez de você gritar, fala a Deus, fala, é comigo, Senhor. Eu recebo, essa palavra é para mim, eu tomo posse dela. Mas não, a gente vive como Naamã, cheio de lepra, precisando de um milagre, precisando de uma mudança, mas quando a gente chega até o profeta e o profeta libera uma palavra para a gente fala, oxe, é isso? Eu achei que ele ia fazer um rodopeio, e achei que ia ter uma chacaramanai, umas línguas estranhas, umas rajadas de línguas estranhas, né? Para poder profetizar. Não, o profeta só olhou para mim e falou assim, faça isso. As pessoas não querem ouvir isso. As pessoas querem que você misticisme, sabe? Mistifique as coisas de Deus. Não, é que eu tô vendo, olha, eu tô vendo. As pessoas gostam disso, irmãos. Então, no nome de Jesus, sabe? No nome de Jesus, faça diferente. Escute a palavra liberada. E mude a sua vida pela palavra liberada. Mude porque você está sensível e você não está apenas vivendo o mover, mas você está ouvindo a Deus. Você está ouvindo o Espírito Santo. Você entende o que é que precisa fazer, as mudanças que você precisa fazer, o comportamento que você precisa ter, a fé aonde precisa ser ativada.
Porque a Bíblia vai dizer que a fé, ela é ativada mediante a ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, no nome de Jesus, você que está me ouvindo, receba esta palavra, sabe? Receba esta palavra, saia dessa invenção mística, né? Tá difícil falar mística hoje, né? Saia desse ambiente místico, sabe? De que tem que aparecer um anjo, tem que ver vulto, tem que ter a aparição de alguma coisa. Saia de todo o ambiente tendencioso, sabe? Saia dos lugares tendenciosos que querem fazer algo para ser tendencioso, sabe? Para. Quando Deus quer fazer, Ele vai fazer, irmãos. Ele vai fazer, sabe? Eu não fico aqui, né? Eu tenho, né? Por bondade e graça de Deus, Deus nos deu algumas experiências, né? Em todo o ambiente de cair no espírito, né? Eu me lembro, né? Eu vou falar de cair porque talvez isso é o que mais atinge a igreja nos dias de hoje, né? Eu me lembro que a gente estava na conferência, a conferência maior avivalista 2024 que nós fizemos, nossa primeira conferência. Eu me lembro que eu orei por duas adolescentes, né? Tinha orado, orei por elas, me passei por elas ali. E mais uma vez, eu fico muito atento a isso, irmãos, eu fico muito atento aonde está a presença de Deus. Aonde eu sentir a presença de Deus, aonde eu sentir a potencialização da presença de Deus, é que ali Deus quer fazer algo. Ali Deus quer mover, Deus quer curar, Deus quer batizar, Deus quer fazer alguma coisa. Onde Ele pousa com a presença dEle, aonde você sente fortemente o poder de Deus, pode saber que Ele quer fazer algo ali. E eu estava na igreja, estava orando pelas pessoas, e de repente, quando eu passei por essas duas adolescentes, eu senti um poder de Deus muito forte na vida delas, né? E ali eu só toquei as meninas, e as meninas, ó, bum, laxão, né? Caíram. Então isso acontece, isso é real, meu bispo? Isso é real. Mas eu não fui tendencioso dizendo assim, ei meninas, agora vocês vão cair, e elas, pum, né? Ou eu empurrei, como a gente vê alguns profetas, né, empurrando para trás. Não, irmãos, eu toquei as meninas. E quando eu vi, não deu nem tempo de segurá-las, porque não tinha intenção. A minha mente não estava assim, elas vão cair. Não, eu só senti a presença de Deus e toquei e liberei. E falei, libera esta unção sobre você. E aquilo que o Espírito Santo estava fazendo foi liberado. Tá? Não teve nenhuma palavra tendenciosa, não teve nenhum mover tendencioso, não teve nenhum toque empurrando a pessoa para frente e para trás, nada tendencioso. Então, eu acredito em todos os moveres sobrenaturais de Deus, sem ser tendencioso, né? E a gente vai ver aqui o profeta mandar Naamã se lavar. O que tomar banho, irmãos, mudaria a vida de Naamã? O que tomar banho? Vamos lá, mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Vamos ser lógico, tá? Vamos ser lógico. Normalmente, nós entenderíamos a cura como Naamã entendeu, né? Olha lá como Naamã entendia a cura, ó. Olha como Naamã entendia a cura, né? Olha só, vamos ver aqui, olha só. Naamã ficou indignado. Versículo 11 do capítulo 5. Versículo 11 do capítulo 5. Naamã ficou indignado e disse, imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra e invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Então, olha só a mentalidade de Naamã, a mentalidade de mim e sua, né? O homem de Deus está lá do altar liberando a palavra, mas a gente quer ser tocado pelo homem de Deus.
E tem algum problema nisso? Não tem, tá tudo bem. Não há problema em ser tocado pelo homem de Deus, por aquele que está, né, no altar ministrando, pregando. Não há nenhum problema nisso. Agora, e se não for dessa forma que Deus queira operar milagre na sua vida? Se ao invés de ser pelo toque do profeta, pelo toque do homem de Deus, for pela palavra dele, você não vai receber o seu milagre? Você não vai mudar de vida, você não vai acreditar, você não vai ativar a sua fé só porque o homem de Deus não te tocou, só porque o homem de Deus não fez aquilo que você trouxe como padrão. Será que é por isso? E Naamã quase não recebe, porque olha lá, o texto vai dizer, né, se a gente continuar lendo, o texto vai dizer no final do versículo 12, diz, Naamã deu meia volta e partiu furioso. Naamã estava pegando o caminho para ir embora. Ele não ia ficar, ele não ia aceitar a condição que o profeta deu. Mas, versículo 3, mas os seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo, meu senhor, se o profeta tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não faria? Ou não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer às instruções dele, pois disse apenas, vá, lave-se e será curado. Então, às vezes, querido, a gente tem que caminhar para aquilo que é simples. Qual foi a receita que o pastor deu no culto? Que a gente deve orar todos os dias, ler a palavra e jejuar. Eu não consigo, não. Então você não vai ser curado. Então você não vai viver o seu milagre. Então você não vai alcançar a sua família. Então você nunca vai experimentar da intimidade com Deus, porque a receita que o homem de Deus está dando parece ser simples, não tem nada de sobrenatural, não está dizendo que é 3 horas da manhã você vai ver o anjo, que o anjo vai descer, que a porta vai se abrir, que a janela vai entrar um anjo pela janela. Não falou nada disso, só falou para você fazer o que é padrão, o que é fácil. O homem de Deus mandou você fazer o que é fácil. E você, por ser tão fácil, falou, não, isso aí não vai mudar a minha vida. Será, irmãos? Será que a oração não vai mudar a sua vida? Será que a consagração não vai mudar a sua vida? Será que a leitura da palavra não vai mudar a sua vida? É por isso que nós estamos aqui pela manhã, orando, motivando a você ler a palavra, porque eu sei, irmãos, agora vai fazer 16 anos de pastoreio. Nesses 16 anos de pastoreio, eu sei o que essas coisas que parecem ser simples, oração, consagração, que é jejum, oração, jejum e leitura da palavra pode fazer na nossa vida. Eu sei o que a oração, o jejum e a leitura da palavra pode trazer à existência milagre, pode trazer provisão, vai estabelecer no nosso coração confiança, vai ativar a nossa fé e você vai passar a viver o sobrenatural. Não é porque alguém soprou sobre você, não é porque alguém colocou a mão sobre você, não é porque alguém lançou palavras proféticas, não, é porque você está no lugar certo fazendo o que é certo. E a minha fala não está anulando essas outras coisas, porque eu também acredito em transferência de unção. Eu acredito que eu vou colocar a mão sobre um discípulo, sobre uma ovelha, e ela vai receber, vai ser repartido daquilo que eu tenho para a vida dela, assim como foi Moisés com os 70 homens lá no Velho Testamento, assim como foi Pedro e João com o paralítico no templo Formosa, ao lançar as mãos e dizer para os homens, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Assim como foi Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, com Cornélio, quando ministrava, o Espírito Santo desceu sobre a casa e batizou todos com o Espírito Santo, sem Pedro mover um dedo. Eu acredito em todas essas movimentações, mas eu não acredito se você não tiver aqui, lendo a palavra de Deus, se você não tiver uma vida de oração e você não tiver uma vida de jejum. Porque isso para você vai ser palha. Isso para você só vai ser movimento. Só vai ser movimento. Você vai se alegrar por um período curto de tempo. Você vai sair do culto cheio, chapado, doidão,
mas vai chegar na segunda-feira ou na terça-feira abatido, vazio, e vai se perguntar aonde foi parar o culto de domingo, aonde foi parar aquela unção poderosa que a gente vivenciou no domingo. Domingo agora mesmo, queridos, escuta, domingo agora mesmo. Domingo agora nós vivemos um tempo sobrenatural na igreja. Nossa discípula, a diaconisa Sandra Pizelli, trouxe uma palavra poderosa. Foi um tempo poderoso de Deus. Que tempo poderoso. Que palavra poderosa. A gente está comentando ainda hoje é quinta-feira, eu estou comentando da palavra de domingo ainda, porque realmente foi surreal no nosso coração. Agora, quantos que participaram daquele culto ainda está com a chama acesa? E eu estou falando aqui do culto com a Sandra Pizelli, mas eu posso trazer o culto que o pastor Genildo pregou, basicamente, há dois finais de semana atrás, né? O pastor Genildo falou de coisas novas, Isaías 43, versículo 18 e 19, ou do 14 ao 21, que ele leu. Foi um culto também poderoso, né? Deus usou ele poderosamente, né? Pessoas se entregaram a Jesus. Foi um mover poderoso. Agora, quantos que estão acesos, queimando por aquela palavra, que receberam uma palavra de coisas novas, receberam que Deus vai fazer tantas coisas? Quantos se mantêm aceso? Ou já passou a semana e o diabo já te roubou? A parábola do semeador já começou a acontecer na sua vida. Sabe, veio as aves e comeram a semente, veio as ervas daninhas, os espinhos e abafaram a semente. Então nós precisamos entender que o que está solidificando a nossa fé, o que está solidificando a minha vida não é uma movimentação, não é um momento pentecostal. O que está solidificando a minha fé, o que está solidificando a minha vida é aqui, palavra de Deus. Vida de oração e consagração ao Senhor. É isso que fortalece. Quantos dias tem que você não ora, não jejua e não lê a palavra? Quantas semanas tem que você não ora e não jejua? Pelo menos vocês que estão comigo aqui, pelo menos eu acredito que todos os dias vocês estão lendo a palavra. Não apenas ouvindo, porque se você só estiver me ouvindo nesse tempo de live, desculpa, você está fazendo errado. Poxa, bispo, eu não vim nessa live para ouvir isso. Você veio nessa live para ouvir exatamente isso. Se você está participando da live, que eu estou motivando a você a ler 4 capítulos por dia, você não está lendo, você apenas está me ouvindo, desculpa, você está fazendo errado. Porque esta live não é fast food, irmão, que você vem, come um lanchinho e fica cheio. Não. Tá? Esta live não está aqui como fast food. Se esta live não servir para solidificar a sua fé e motivar a você ler 4 capítulos por dia, eu tenho orado ao Senhor, nós vamos parar. Eu tenho orado nesse sentido, porque eu não quero estar fazendo algo para o Senhor como um placebo para as pessoas. Eu vou lá e as pessoas pegam a live como um placebo, escuta a live e acha que está lendo a Bíblia. Aí depois vai chegar lá no final do ano em outubro e fala assim, eu li a Bíblia com o Bispo Rodrigo. 1 hora de live, onde eu nem consegui ler nenhum capítulo inteiro, onde eu pincelei a história só para te motivar, para te fortalecer, e foi isso que te alimentou, querido. Isso não é um alimento para dias. Isso não é alimento para edificar a sua fé. Aqui é apenas um gostinho para te ajudar, para te incentivar a mergulhar nas Escrituras. Este tempo aqui é para isso. Ainda que a gente receba algo poderoso de Deus, é verdade. Ainda que a gente receba direções poderosas como nós recebemos hoje, sabe? E a gente está aqui só no capítulo 5. Eu nem consegui ir para o capítulo 6 ainda, eu nem consegui ir adiante. Então, no nome de Jesus, vocês que estão aí comigo, dê pelo menos um amém.
Ou fala é forte, fala alguma coisa para mim entender que você está aí comigo. Que você está prestando atenção. Você está entendendo, queridos? Então é isso, e eu como pastor, eu tenho um objetivo, e não é de agora não, não é de agora, é desde 2010 que eu carrego o objetivo, sabe, de acrescentar no reino de Deus homens e mulheres dado à leitura, dado ao mergulhar na palavra, ou em livros, eu não sei, sabe, eu não sei, mas homens e mulheres dado à leitura. Sabe, que não querem ficar no raso, não querem ficar com águas no tornozelos, como diz o profeta Ezequiel. Sabe, que querem de fato mergulhar e querem viver uma verdadeira vida cristã em Deus. Que não querem experimentar, querem se envolver, sabe? Não querem experimentar da água da vida. Ah, não, deixa eu ver se é boa essa água. Não, Deus tem me incentivado a levar pessoas a mergulhar no rio, a ser totalmente cheios do Espírito Santo. Então esse é o meu objetivo com esta live, porque se esta live for servir apenas de placebo para a sua vida, no nome de Jesus, irmãos, no nome de Jesus, a gente vai encerrar ela. A gente vai parar com ela. Se ela não servir para fazer você ir além, se ela está servindo como um placebo apenas, só para você me ouvir essas 1 hora e meia e acabou, e você não lê a Bíblia, você não ora, você não está adiantando. Eu não tô chegando no fruto, no resultado que eu desejo. Sabe? Para mim é um prazer, claro, é um prazer estar aqui, eu gosto de falar da palavra, é um prazer. Mas a gente precisa, sabe, sair desse ambiente tendenciosos. Sabe, a gente tem que sair dessa fase de ser tendencioso. Ou a gente trabalha crentes fortes para serem fortes, para aguentar pancada, sabe, irmãos? Crente para aguentar pancada mesmo. Você precisa ler a palavra, você precisa orar, você precisa jejuar para você aguentar pancada e sair dessa oscilação. Que uma hora você está muito crente, cuspindo fogo, outra hora você está um gelo. Deus não te chamou para isso, querido. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para permanecer. O maior segredo da vida cristã, e eu vou encerrar com essa palavra, encerrei, porque se eu falar mais, já deu 9 horas, 9h04, já passou. Deus, ele não quer apenas que você chegue, porque chegar nesses lugares a gente vai chegar, queridos. Ter experiência, a gente vai ter muitas experiências, mas Deus quer que você permaneça neste lugar. Deus quer que você permaneça, que seja fiel, seja sólido, firme, que não arrede o pé, que não duvide, que permaneça. Aí talvez você diga aí, eu estou recebendo aqui no meu espírito algo, sabe? Talvez você diga aí, ah, mas bispo, eu já tentei várias vezes. Você tentou do jeito errado, irmãos. Você tentou porque você recebeu um chacaramanaia. Você tentou porque você recebeu ali uma rajada de línguas estranhas apenas. Porque o profeta te apontou. Não. Você precisa tentar do jeito certo. Qual é o jeito certo? Vida com Deus. Oração, leitura da palavra e consagração. Oração, leitura da palavra e consagração. Oração, leitura da palavra e consagração. Essa é a bebida, essa é a comida diária do crente. Aí você não quer orar. Você não quer a palavra porque lê a palavra porque você diz que não entende. Leia sem entender. Ah, não estou entendendo nada. Problema, leia sem entender. Ah, é que dá sono, leia com sono. Para de dar desculpa no nome de Jesus. Senão você não vai romper. Eu falo isso aqui com muito cuidado e com muito amor para a sua vida. Você quer sair dessas oscilações da fé, oscilações para saber se está no lugar certo, oscilação para saber se eu estou fazendo o que é certo, oscilação para saber, eu não sei qual é o meu chamado, está tão preocupado com o chamado, mas não tem vida com Deus. O que adianta você saber do seu chamado se você não tem uma vida sólida com Deus, queridos? O que adianta? Fala para mim. Um monte de gente querendo saber qual é o chamado, mas não sabe nem ter uma vida sólida de oração.
não sabe nem ter uma vida sólida de leitura da palavra, quer ter vida, quer saber do chamado. Para quê? Só para saber? Porque é isso que vai acontecer. Se Deus falar qual é a proposta da sua vida, com a vida que você leva hoje, vai te levar para onde? Você vai chegar aonde, querido? Vamos lá, me ajuda aí. Se eu estiver errado, me corrija, me ajuda. Sabe? Se as impressões que eu estou recebendo nesta manhã profética de Deus está errada, me fala. Fala para mim. Se Deus falar para você qual é o seu chamado agora, vai mudar a sua realidade? Não. Se você não é dado à oração, se você não é dado à leitura da palavra, se você não tem uma vida separada para Deus, isso não vai mudar a sua realidade. E talvez seja por isso que até hoje Deus não falou o propósito que Ele tem com você. Receba que é de graça. Receba que nem é minha, do próprio Espírito. Então esse é o fator da nossa vida. A gente quer saber, a gente quer ouvir de Deus coisas que a gente não está preparado ainda. Então vai se preparar, vai orar, começa orando, coloca ali todo dia o relógio para despertar. Não, coloca ali todo dia. Saia da preguiça, saia do comodismo, saia do não consigo, fala que saia do tô fraco, tô me sentindo. Claro que você está se sentindo fraco. Você está bebendo em todos os botecos, menos no lugar certo. Sabe, você tá passando, e me permita falar aqui como boteco, tá? Não como algo pejorativo aqui, como algo negativo. Mas você tá ali, você liga a televisão, você toma ali bebida na igreja do fulano de tal. Aí você chega ali, toma outra bebida na igreja do fulano de tal. E escuta outro pastor, e outro pastor, e outro pastor. E não chega a lugar nenhum. Você está bebendo de todo lugar, mas não está bebendo da fonte certa. Porque se você estivesse bebendo da fonte certa, a bebida certa, você já tinha mudado de vida. Você já tinha mudado de comportamento. Só que a gente quer viver de movimento em movimento, movimento em movimento. Não, irmão, para com isso. Não é movimento que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é quando você der crédito à palavra profética, não à movimentação, mas a palavra profética. Quando você der crédito à palavra profética, e como é que eu dou crédito, pastor? Chorando, sapateando? Não, tudo isso é bom, mas não é nesse lugar. Não é neste lugar. Sabe quando que você dá crédito? Quando você escuta o profeta e você começa a fazer o que o profeta está dizendo. Eu não estou falando hoje aqui, então no mínimo, hoje ou amanhã você precisa começar um relacionamento de oração com Deus. No mínimo, entre hoje ou amanhã você precisa começar a ler a Bíblia, sair de deixar, a leitura está atrasada. Por que está atrasado, irmão? Por que está atrasado? Bispo, está pegando pesado. Tô porque a gente atrasa tudo. Agora a gente atrasa treino de academia, para alguns que é rato de academia, a gente atrasa medicamento que a gente tem que tomar todo dia, a gente atrasa aquilo que a gente se importa de verdade. Não, aquilo que a gente se importa, irmãos, receba isso. Aquilo que a gente se importa de verdade, a gente não atrasa. Se a gente está atrasando é porque a gente não está se importando. Tá? A gente não está se importando. Você se atrasa todo dia para ir trabalhar? Você chega todo dia atrasado, com 1 hora atrasado. Todo dia você chega atrasado, é isso? Por que você não chega? Porque você se importa. E se você não se importar no final do mês, você não vai receber salário. Não é assim? Você vai ser descontado dos seus atrasos. Por quê? Porque você se importa. Então as coisas de Deus não podem ser tratadas diferente. Quer ter uma vida de oração? Comece a se importar com isso. Coloca o relógio para despertar e todo dia eu vou levantar. Quero ter uma vida de leitura da palavra? Coloca o relógio para despertar e todo dia você vai ler a palavra. Mostra que você se importa. Mas não, a gente deixa espaço para a gente cair na cilada da ausência da importância, de não se importar. Sabe, irmãos, então a gente precisa mudar, porque senão a gente vai passar uma vida, sabe? A gente vai passar uma vida inteira dizendo que a gente é crente, de 1900 e bolinha. E o que você viveu? Nada. O que você experimentou? Nada.
Como é que está a sua vida desde quando você aceitou a Jesus até hoje? Chorando os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. E parece que o evangelho é fraco, o evangelho de Cristo é banal. Não é. Para aqueles que querem levar a sério, para aqueles que querem ter um compromisso, aqueles que não querem ficar com águas no tornozelo, aqueles que querem mergulhar, pode saber que não é. É real, é verdadeiro, é poderoso. É poderoso, mas depende de você. Então a palavra de Deus para você, nesta manhã, de acordo com o que nós lemos de 2 Reis, capítulo 5, sobre a história de Naamã, é: dê ouvido à palavra profética. Receba a palavra profética. Não apenas escute, mas receba, aceite a palavra profética e mude o seu comportamento a partir daí. Mude o seu comportamento a partir daí. Se é para fazer, faça. E se é para deixar de fazer, deixe. E ponto final. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe essa 1 hora que ficamos juntos. E vamos orar. Posso ouvir um amém aí? Diga um amém aí para saber que você está aí, que você não sumiu. De fininho, você saiu e falou assim: vou fugir aqui porque o bicho está pegando pesado demais hoje. Tô nada, irmãos. Isso aqui tá leve ainda. Aleluia. Aleluia, irmãos. Deus me deu um objetivo, sabe, irmãos? E qual é o objetivo? Fazer pessoas fortes. Desenvolver discípulos fortes. Discípulos que entendem a mensagem, sabe? Desenvolver discípulos que levem a sério o compromisso com Deus. Pare de dar desculpa. Amém? Vamos orar? Posso orar pela sua vida? Vamos orar. E se possível, tá bom? Logo mais eu vou salvar essa live, vou encaminhar lá no YouTube. Entra lá no nosso canal do YouTube da Igreja Rave e compartilha essa live. Isso, Deia. Glória a Deus, é isso mesmo. O profeta equipa os santos, né? Então é isso mesmo. Então compartilha essa live com alguém, coloca lá nos seus status, né? Para que alcance o maior número de pessoas que você puder. Se existe uma pessoa que está abatida, angustiada, que oscila, fala para ela: você precisa ouvir essa live do Bispo Rodrigo. E deixa o couro comer. Deixa o couro comer. Deus vai falar com a pessoa. Amém? Vamos orar? Vamos? Ai, meu Pai. Meu Paizinho, obrigado. Obrigado pela tua presença, obrigado pela sua impressão. Cada dia o Senhor vai nos dando impressão, direcionamento. Não tem um dia sequer que o Senhor não nos mostre aonde o nosso pé deve estar pisando, aonde o nosso coração está, aonde deve estar o nosso coração e aonde nós devemos acessar em Ti. A cada dia nós recebemos do Senhor essas coisas. E eu quero aqui agradecer. Quando eu estava lendo a leitura de hoje, de 2 Reis, capítulo 5 ao capítulo 8, eu parei e falei para mim mesmo: o que é que eu vou falar nesta manhã? O que é que tem para falar, sendo que tinha tantas coisas boas, mas eu não sabia o que falar, o que direcionar. Mas no decorrer desta live, o Senhor nos fixou a Naamã e nos deu ensinamentos aqui do profeta Eliseu e de Naamã, Senhor. Obrigado pelos seus ensinamentos. Obrigado pela sua clareza, obrigado pelo seu cuidado. Mas nós queremos, de fato, como o Senhor imprimiu a nossa vida nesta manhã, nós queremos receber esta palavra. Nós queremos que essas palavras causem mudança no nosso coração, tragam um impacto poderoso e que nós saímos de toda a oscilação. Porque Deus não nos chamou para oscilar, para duvidar, para questionar. O Senhor nos chamou para aceitar e caminhar de acordo com o seu propósito e a sua visão. Então, nesta manhã, eu quero abençoar este meu irmão. Eu quero abençoar esta minha irmã, que essas palavras que eu liberei, que não seja palavras de acusação. Não deixe que o inimigo lance como palavras de acusação, como que ela nunca vai poder chegar nesses lugares, porque eu não trouxe nada impossível.
Todas as palavras que eu liberei nesta manhã foram coisas possíveis, e coloca a porção no coração desta pessoa, como ela se importa com a tua palavra, como ela se importa com o relacionamento contigo, e como ela se importa em ser separada, em ser consagrada ao Senhor. E que ela viva uma vida plena. O meu desejo é esse, Senhor, que essas pessoas que me escutem, que elas vivam uma vida plena. E eu repito, Pai, eu tenho orado por isso. Se esse tempo de live, se esse tempo de busca se encaixar na vida dessas pessoas como um placebo, apenas uma desculpa para não ter compromisso contigo, apenas ouvir aqui e não fazer mais nada da vida, nós iremos encerrar este tempo, Senhor. Mas se estas lives estão servindo para edificar a vida delas, e elas estão recebendo compromissos contigo, eu vou continuar, Senhor, até outubro. Se essa live está servindo de compromisso ao coração, solidificando o compromisso ao coração dessas pessoas, até outubro nós vamos ficar aqui todos os dias, diariamente, falando, apontando a tua palavra, apontando o que diz as Sagradas Escrituras, e nós vamos incentivar e motivar essas vidas, Senhor. E elas vão concluir a leitura juntamente comigo, mas elas vão ler a palavra, não apenas ouvir. Elas vão orar e não apenas ouvir. Elas vão jejuar e não apenas viver pelo jejum de outras pessoas. Porque elas passarão a ser o exemplo. Elas passarão a dar o exemplo para a glória do nome de Jesus, Senhor. Assim eu as abençoo e libero essa palavra profética sobre elas. Que haja mudança de vida, que toda oscilação saia da sua vida, que toda incredulidade saia do seu viver, e que você se encoraje nesta manhã para receber e aceitar a palavra profética na autoridade do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Beijo no seu coração. Que Jesus te abençoe. E até amanhã, 8 horas da manhã, estarei aqui para mais um tempo de leitura e meditação diária da palavra de Deus. Fique com Deus. Tchau, tchau.